Jornais deste sábado está neste jornal Germano Almeida, ele é jornalista, escreveu também um livro, Obama por detrás da reeleição. É este o livro que foi escrito. Germano, bom dia. Bom dia. Eu começo já pelo livro, até porque a América nestes dias tem sido a manchete de toda a imprensa em todo o mundo. Neste teu livro falas dos segredos da jornada improvável de Barack Obama a um segundo mandato. Porquê é que usas a palavra improvável? Uso improvável porque nos últimos 4 anos, no primeiro mandato de Barack Obama, ouvimos que Obama era um presidente muito impopular, com grandes problemas políticos, a enfrentar uma crise económica, quase uma grande depressão, com uma forte hostilidade do lado republicano e grande dificuldade em fazer cumprir a sua agenda, mas a verdade é que na reeleição acabou por obter uma vitória clara, 3 milhões de votos mais que o candidato republicano e ganhando os estados decisivos. Nesse sentido, foi uma reeleição que parecia improvável. Uma reeleição que, nesta altura, tem um novo desafio. Barack Obama teria quatro grandes temas para os próximos tempos. Ouvimos alguns deles serem falados durante a campanha eleitoral. A imigração, as energias, a economia sustentável. Mas Barack Obama, mal no arranque do segundo mandato, caíram-lhe 2 temas novos muito no colo. Um tem a ver com as armas, e com esta luta que ele tem tido com congressistas e com senadores depois do caso daquele incidente fatal numa escola americana, e agora este caso de Boston. Este era um tema, o terrorismo, que Obama não queria. Sim, não estávamos muito à espera, Nuno. Só para enquadrar realmente este livro por dentro da reeleição, eu foco na reeleição porque tive a oportunidade de estar nos Estados Unidos nas 3 semanas decisivas da reeleição de Obama. Como referiste, considero que foi uma jornada improvável, porque se nos recordarmos há 1 ou 2 anos ele estava quase morto politicamente, mas Obama tem mostrado de facto várias vidas em termos políticos, essencialmente porque é um político que consegue mostrar que sabe encontrar um momento histórico em que vive e ler esse momento. E como estás a referir, já depois da reeleição, 2 temas que têm dominado o início do segundo mandato nem sequer dominaram a discussão política com Mitt Romney na eleição. As armas, porque Newtown, que foi em dezembro, já foi depois da reeleição, e agora, eventualmente, a questão do terrorismo. Em relação às armas, que falaste, que é um ponto crucial para perceber a América. O direito ao porte de arma é algo que está previsto na segunda emenda da Constituição, é algo crucial para os Estados Unidos. Obama sabe que uma boa parte dos americanos que o odeiam são os tipos da National Rifle Association, muito fortes e muito poderosos, e a verdade é que até agora não se tinha metido muito com eles, nem no primeiro nem na segunda eleição. Fê-lo pós-Newtown porque considerou que havia condições sociais e quase morais na América para avançar com a questão, pela forma como as pessoas se comoveram com o que aconteceu. E o que é que percebemos? Percebemos que afinal não é bem assim, ou seja, 4 meses depois de Newtown, é a Casa Branca que obteve uma grande ofensiva mediática em relação a esta questão, não está a conseguir avançar no ponto de vista legislativo. Há cerca de 4 ou 5 dias, a proposta da Casa Branca e dos democratas no Senado não passou, sendo que 5 senadores democratas votaram contra. Ou seja, se Obama nem sequer, junto dos seus senadores democratas, consegue um consenso em relação a isto, é porque é muito difícil avançar. Diz isto, desculpa. Nesta altura, falávamos de armas, não foram armas usadas, foram engenhos explosivos feitos com panelas de pressão usadas por estes 2 homens, porque aos 19 anos já é-se maior de idade e já se pode ser considerado o homem, por estes 2 homens, irmãos, de 26 e 19 anos, em Boston. Estas explosões podem vir a reforçar a ideia de Barack Obama de que, para além das armas, as armas também são importantes. Ou seja, tentar usar este argumento para mudar o que foi decidido esta semana sobre as armas? Sim, percebo a pergunta. A América é um país muito dominado por essa questão. Não só, como referi, pela questão do direito à posse de arma, que tem muito a ver com o facto de o americano profundo sente que o Estado em Washington não o defende porque está muito longe dele. E, portanto, é preciso perceber um bocado essa ideia americana. E, por outro, pela presença, enfim, quase genética dos americanos nas guerras. Em relação à questão do terrorismo, que é um pouco diferente. Eu acho que o que vimos nos últimos dias, no início, sobretudo, enfim, na segunda-feira, quando vimos aquilo em Boston, enfim, tememos que pudesse ser algo parecido com o novo 11 de setembro, é bastante diferente. Isto lembra-me mais os acontecimentos em Londres do que propriamente os acontecimentos do 11 de setembro de 2001. Porque tem a ver com algo mais ou menos parecido com o terrorismo interno, em que não foi alguém de fora que entrou ilegalmente no país para... Não, embora os chechenos eles estavam na América e cresceram na América, o que foi morto ontem, em 2004 ou 2005, dizia que admirava muito a América porque dava muitos empregos.
Agora, a forma como hoje as coisas evoluem e o acesso que existe à informação é tal que muitas vezes pode haver uma espécie de dispersão e descontextualização. Foi isso que aconteceu após Londres e creio que terá acontecido isso. O que interessa nesta altura reter é que, ao contrário do que aconteceu depois de 11 de setembro de 2001, em que Bush andou quase desaparecido durante um dia e depois prometeu dead or alive, vamos avançar para as guerras, Obama teve a reação exatamente contrária, ou seja, reagiu imediatamente, uma hora depois dos acontecimentos, dizendo vamos encontrá-los, estão protegidos, mas dizendo vamos ser cautelosos porque ainda não temos informação suficiente. E essa é de facto a visão e a estratégia Obama, ou seja, nunca se precipitar, mas por outro lado mostrar que é um presidente protetor. Aconteceu isso, por exemplo, pós-Sandy, não é? Uhum. Vamos avançar nesta nossa conversa, até porque falaste de Londres, fazendo esta comparação com o que se passou na América, e voltamos para um destaque que tem a ver com uma entrevista dada hoje ao público por uma catedrática de Ética e Filosofia Política da Universidade de Valência, que tem uma declaração que tu achas que é exemplificativa do estado de vida na Europa. Sim, sem dúvida. Ela diz, é uma frase forte e muito bem pensada, acabar com o Estado Social é levar a Europa ao suicídio. Esta filósofa espanhola, Adela Cortina, está de facto residente no Estado do Porto durante este ano e tem desenvolvido algum tipo de pensamento aqui em Portugal. E a ideia forte dela é a crise financeira que começou, e começou nos Estados Unidos, curiosamente, com o subprime, teve uma base, não foi financeira, não foi uma crise sistémica, foi uma base de dimensão ética, ou seja, havia uma base enganadora que fez com que depois o sistema ficasse infectado e contagiado. Na opinião dela, a Europa, para reagir a esta crise, precisa mais do Estado Social e a contradição é o Estado Social está, pelos cortes que estão a existir, a esvair-se, a esvaziar-se. Ou seja, a Europa, no lugar de combater o que estava a acontecer com ética, combateu com a falta dela. Exatamente, e portanto há aqui um ciclo vicioso, digamos assim, que só seria resolvido se na base não houvesse esse comportamento antiético, não é? Porque ela é uma filósofa e, portanto, tem um pouco esta ideia. E ela tem uma ideia curiosa que tenho mesmo que a ler, porque tem a ver um pouco com enfim, quase o drama político dos governos europeus dia a dia, não é? Que é aumentar ou diminuir os salários. E ela tem esta ideia. Uma forma de garantir liberdade real para todos seria que todos tivessem um rendimento assegurado. Se isso acontecesse, seria mais fácil que todos trabalhassem em algo de que gostam. E um exemplo, os mineiros são muito mal pagos e arriscam muitíssimo. Se houvesse uma renda básica, haveria que pagar mais aos mineiros para que estes trabalhassem. E isso mobilizaria mais pessoas. Ou seja, é uma visão que vai ao fundo da questão e não fala só da superfície, até porque a Europa acha que em setembro ou no final do ano, com as eleições na Alemanha, tudo pode mudar, mas Merkel não deve mudar assim tanto a opinião. Exatamente, e ainda bem falas de Merkel, uma ideia forte do livro é Obama, ao contrário dos outros líderes da Europa Ocidental e do mundo ocidental, não perdeu a sua autoridade, manteve-a. E de facto o que vimos nos últimos 4 anos foi impressionante na forma como os líderes políticos perderam a sua autoridade, não se conseguiram reeleger e no caso de Merkel, mesmo estando em funções, já de alguma maneira perdeu a sua autoridade. Voltamos a falar dos teus destaques, penso que te mantens no público. Sim, no público para uma notícia um pouco preocupante. Faltam funcionários para cobrar 14 mil milhões de euros de impostos em dívida. Isto é uma denúncia do sindicato, mas vendo como boas as informações que o sindicato aponta, o Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos, esses 14 mil milhões de euros que o Estado não consegue cobrar de dívidas, porque não tem funcionários para o fazer, seriam suficientes para cobrir o déficit do ano passado e ainda para pagar 3/4 do próximo ano. Mais também daria para pagar a pessoal no ano passado, cerca de 12 mil milhões de euros, e também a totalidade dos juros da dívida pagos no ano passado. Ou seja, o que é que isto significa? É um pouco o exemplo do que a filósofa espanhola estava a dizer, ou seja, é contraproducente que com mais cortes se tente resolver, porque entretanto a coisa vai piorando porque se perde eficácia. Ou seja, no caso da máquina fiscal isso é muito. O que queres dizer é que o Estado está a cortar as gorduras de pessoal, esquecendo-se que para emagrecer precisa ter massa muscular, que seria se calhar ir buscar este dinheiro de impostos. Exatamente. Portanto, há aqui um efeito perverso em que se perde eficácia com a medida criada ao querer cortar-se. Avançamos, estamos com pouco tempo para esta conversa, avançamos até ao Jornal Record, não é? Sim, muito rapidamente com a notícia, nada surpreendente da recandidatura de Pinto da Costa. Porque é que eu a destaco? Porque Pinto da Costa, num mundo em que é muito difícil ser reeleito e em que os mandatos são cada vez mais rápidos, na política e no desporto, caminha para o seu 34º ano de mandato,
realmente com um número impressionante de 56 títulos e mais de 1000 vitórias em jogos. Isto começa a ser um caso quase mundial. Não é? Isto numa altura em que o Record, na primeira página, destaca o outro número, que é a candidatura é subscrita por 20 mil pessoas. Portanto, é um líder incontestado. Parece raro sim, neste país, hoje em dia, pelo menos nas lideranças políticas. Um homem incontestado para uma geração inteira, em termos de opinião, é o teu próximo destaque. Sim, Miguel Esteves Cardoso. É curioso, porque o livro que estou a lançar é de crónicas e também, de alguma maneira, tenho a ousadia de fazer essa comparação, obviamente pretenciosa, porque Miguel escreve muito melhor do que eu. Faz parte um pouco do meu imaginário também, não é? Cresci a ler o Miguel Esteves Cardoso e é curioso porque ele vai sobrevivendo a essas gerações, não é? Eu vou-me abster de ler em televisão de ler o título do livro dele, mas realmente... Deixa a tua responsabilidade. Exatamente. E, portanto, as pessoas que vão à procura, mas tem a ver com a liberdade criativa do Miguel, e em várias ideias divertidas dele, destaco a do título, que é preocupante, mas verdadeira. Hoje guarda-se um segredo escrevendo uma crónica porque ninguém lê. E, de facto, há essa contradição. E há várias crónicas do Miguel Esteves Cardoso no Público que têm virado virais, pelo menos nas redes sociais. Sim. Muitas têm a ver com a vida pessoal dele e com o combate a uma doença por parte da mulher. Da mulher, exatamente. Outros têm a ver com a forma como ele encara e nos desperta para coisas tão simples como a gastronomia. Sim, gosto muito. Às vezes até parece que está a falar da personalidade das pessoas falando de pratos. Sim, a gastronomia é sempre um bom título para crónica, um bom tema para crónica. É, não é? Avançamos para o Diário de Notícias para uma breve referência ao teu destaque, que está na página 2 e 3. Sim, isso tinha a ver, portanto, com Boston. Tínhamos falado, portanto, acho que essa infografia do DN é interessante. Cada vez mais os jornais têm que apostar em infografias, porque a informação dá-se na televisão, na net, e, portanto, uma pessoa, quando vai ler o jornal, quer ver uma coisa bem estruturada e geral. Antes de fecharmos as portas desta revista de imprensa, falar do homem que tem este apelido. Sim, Paulo Portas, que naturalmente tem uma posição cada vez mais difícil no governo, não é? Chega a ser quase estranho ver Portas e o CDS num governo que aumenta tanto os impostos, quando durante anos vimos o CDS como o partido quase do contribuinte, não é? Depois desta remodelação em que parece que o CDS perdeu ainda mais protagonismo, Portas tenta aqui uma nova posição, quer ter voz na economia, quer rever metas do déficit, não concorda com as metas para 2014-2015. Vamos ver se isto tem alguma sequência política ou é apenas uma estratégia comunicacional. Ou achas que Paulo Portas, ao CDS que foi classificado na campanha eleitoral em algumas campanhas como o partido do táxi, está a tentar apanhar um transporte público para se manter no poder se o PSD cair? Pode ser uma posição, um posicionamento prevendo já que o governo possa cair daqui a uns tempos e uma demarcação com esta visão de Passos Coelho e agora Miguel Paiós Maduro do governo. Só queria continuar aqui neste tema de falarmos de Portas querer coordenar as áreas económicas, porque ouvimos há bocado aqui numa reportagem muitos históricos do PS no jantar de aniversário dizer que o consenso não será assim tão viável por parte dos socialistas. Achas que, e ouvimos também Francisco Louçã dizer que o PS está quase num processo de estratégia política ao dizer que houve Passos Coelho para o manter no poder. Achas que estas visões ajudem a alguma coisa o país? Essa é a grande questão para o PS, não é? Repara, o PS tem que ser a oposição, tem que se demarcar do governo, mas o PS, no fundo, também sabe que quando for o governo não tem muita margem e não tem muita forma de ir de forma diferente como está a ir Passos Coelho e este governo. Esta é a contradição, quase a quadratura do círculo que o PS tem que gerar e para onde tem que caminhar nos tempos em que continuar a ser a oposição, sendo que é muito provável, à luz da alternância, que em breve volte a ser poder. Portanto, achas que será uma jornada improvável para já ao PS chegar ao poder? Mais improvável do que foi a reeleição de Obama, Nuno. O Germano de Almeida é o autor deste livro, Por Dentro da Reeleição. Os segredos de uma jornada improvável são mais histórias da Casa Branca. Este que é o segundo livro escrito pelo Germano de Almeida sobre a realidade americana, nomeadamente sobre esta realidade política. Agradeço-te a presença neste Jornal das 10 da SIC Notícias. Para já fazemos só uma breve referência